Nai, tô bem feliz de te receber aqui hoje para tomar esse café comigo. Finalmente, né? Chegamos nesse momento, conseguimos encontrar as agendas. Eu tô bem feliz. Eu acompanho a tua jornada empreendedora, acompanho a tua jornada de comunicadora. E é um privilégio para mim conversar contigo hoje. Bem-vinda. Eu que agradeço, Carol, o convite, né? A oportunidade de estar aqui contigo. Também te acompanho, né? Então, esse estar juntos é uma troca. É uma troca onde a gente vai poder se conhecer um pouquinho melhor e poder dividir também experiências. Isso mesmo, perfeito. Vamos lá então. Nai, há poucos meses você mudou bastante o teu posicionamento digital. Vou falar porque eu te acompanhei até então pelas redes sociais, né? Te seguia no Instagram. Já te conhecia de alguns projetos que a gente desenvolveu juntas há alguns anos. E desde então nosso contato ele foi pela rede social. E, de repente, comecei a ver mais a Nayara, comecei a ler mais a Nayara, você começou a postar uns textos muito intrigantes que fazem a gente pensar, né, sobre projetos de vida. E, recentemente, ainda vídeos. Então, achei muito legal, né, já te elogiando. Você tem um posicionamento bem inteligente, assim, que realmente mexe com a gente. Mas o que eu queria te perguntar é, aconteceu alguma coisa? Essa mudança foi natural ou ela tem a ver com algum projeto, alguma mudança na tua vida? Ela foi natural e não foi ao mesmo tempo. Eu estava em busca de uma mudança Uhum, profissional, uma mudança interna muito grande. uhum, Eu comecei com um projeto de autoconhecimento, aprendendo a lidar com algumas coisas que não estavam legais dentro de mim. E nesse projeto de mudança, eu mudei a minha carreira profissional, eu saí uhum, da CLT para o empreendedorismo e eu uhum, queria saber como me comunicar melhor com o meu público-alvo. E esse formato de comunicação era algo que eu não sabia fazer. Então, uhum, eu comecei uma busca, não só pessoal, interna, mas uma busca de conhecimento externo para que eu pudesse me comunicar melhor. E uhum. então, essa foi a grande mudança, foi o start que fez eu começar a pensar melhor, a entender melhor quem que seria essa pessoa com a qual eu iria me comunicar. E dentro disso, eu comecei a escrever para elas. Uhum, E os vídeos vieram depois pela questão do desenvolvimento. Então, primeiro uhum. começou a escrita, né? E eu ainda estou em processo. Isso é um processo para mim ainda. Quer dizer, não é o acaso. Existe Não. um trabalho teu de pesquisa e de busca de conhecimento por trás disso que a gente está vendo ali. Sim, existe essa pesquisa dentro de livros, nas próprias redes sociais, uma mentoria de comunicação, um processo de, eu digo, desde terapia interna, Uhum. mas também, né, dentro de todas as ferramentas que hoje o universo que eu permeio me proporcionam buscar. Eu sempre percebi em ti, Nai, um espírito de liderança bastante natural, assim, bastante notável. Essa exposição, ela sempre foi fácil para você? Porque para quem tá vendo parece bem fácil, assim. Ou, ou é uma coisa desafiadora, assim. Como é que tu te sente te expondo mais? Não, o espírito de liderança, ele sempre foi intrínseco a mim. Eu sempre tive Uhum. uma postura de liderança, na minha vida pessoal. Isso é natural da É tua natural meu, personalidade, do teu isso. caráter. Uhum. Porém, eu não tinha tido a oportunidade ainda de poder exercer isso Uhum. dentro do trabalho que eu gostaria de fazer. Então, isso era uma busca. Inclusive, era uma insatisfação minha dentro de empresas que eu estive, né? E lá eu não consegui exercer isso. Não tinha oportunidades, não tinham surgido oportunidades para você poder deixar isso vingar, vir à tona, explorar teu máximo potencial de liderança e de comunicação também, né? E eu, inclusive, estudava sobre isso. Sempre Uhum. estudei muito sobre o perfil do líder, de como ele se posiciona, e sempre me chamou muito a atenção. É aquela coisa de tu sonhar e querer estar lá, Aham. mas não tinha tido a oportunidade. E no empreendedorismo, eu aprendi que, além de liderar pessoas, eu teria que me liderar. Uau. Né? Liderar a minha vida, gerir
a minha estrutura de tempo, gerir a minha estrutura de trabalho, para depois eu aprender a gerir pessoas. E também liderar a tua exposição e a tua intencionalidade naquela comunicação que você está desenvolvendo ali, que tem a ver com o teu trabalho, é isso? Claro, porque se eu não me posicionasse de uma forma onde as pessoas me enxergassem como líder, como inspiração para querer estar com elas, automaticamente elas também não iam querer se aproximar. Uhum. Então, é uma forma de eu me posicionar na rede social como líder, é porque o meu trabalho, além de estar com pessoas, o trabalho exige que eu esteja nesse formato. Que você remeta a isso. Isso. Nesse teu processo, então, de intencional, né, de busca de decisão, busca autoliderança, o que foi mais desafiador ou quais foram as grandes descobertas para você nesse processo? Porque você é uma pessoa que, como eu já disse, é muito segura e você parece ter muito conhecimento. Teve alguma coisa nova que você não sabia? Você aprendeu algo diferente? A gente está em constante aprendizado, né, Carol? Por mais que eu estivesse buscando há tempos esse perfil de liderança, o empreendedorismo, ele me ensinou na verdade, ele não me ensinou, ele me desafiou. Ele me desafiou, porque além de empreendedor, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu não sou muito organizada financeiramente, estruturalmente, enfim. Então, eu tive que aprender a lidar com todas as demandas que eu teria durante o dia. Então, incluir aquilo na tua rotina que já era bem preenchida. Além de aprender a fazer essa gestão, né, de horários de organização, eu tive que aprender a lidar com muitos perfis de pessoas diferentes. Então, cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua estrutura de personalidade. Então, lidar com vários perfis de personalidades é um desafio diário. E ainda mais falando de mulheres. Já vamos aprofundar o tema do teu grupo, né? Do grupo que você lidera no teu trabalho, que você vai contar tudo pra gente. O que eu queria saber antes da gente passar para essa pauta é, no teu processo de aprendizado de comunicação estratégica, o que foi mais transformador para ti? Se teve alguma coisa que você ignorava e de repente assumiu consciência e até o que mais mudou em ti? Foi de perceber como as pessoas me enxergavam. Eu não imaginava que eu era vista da forma como as pessoas começaram a falar. Quando eu comecei a me expor mais nas redes sociais e falar com essa postura diferente, as pessoas começaram a me dar feedbacks sobre como eu estava me saindo em relação àquilo. Como exemplos como, eu gostei de te ouvir. Você me inspirou naquele momento. No meu processo, eu estava nesse formato e quando eu li você, eu me senti melhor. Uau! E então, essa forma inspiradora, eu não sabia que eu tinha. Que você tinha esse dom. Que eu tinha esse dom. A forma de chamar as pessoas para o conteúdo que eu estava lendo. E eu percebo isso no número de seguidores, né? Das minhas redes sociais. Então, aí eu vejo que nesse processo de menos de um ano, começando a me expor mais nas redes sociais, isso foi uma forma de eu entender. Uou, as pessoas me ouvem. As pessoas me leem. As pessoas estão interessadas em saber o que eu penso. Uau. Sou percebida. Sou percebida. Não sou mais uma na multidão. Pelo menos dentro daquele público em que eu estou inserida. E a ideia é de fazer com que isso se torne cada vez mais perceptível, mais palpável. O que é mais desafiador? E você pode falar também o que você mais gosta, né? Porque a gente sempre tem uma ferramenta de comunicação preferida. Você prefere as imagens, o texto, o vídeo? Como que você se sente mais eficaz para entregar a sua mensagem? Eficaz na escrita. Desafiador na imagem. A imagem é algo que eu estou trabalhando internamente ainda. De aproveitar os momentos em que eu estou vivendo e utilizar essa imagem ao meu favor.
é algo que eu não fazia. Uhum. Então, como é uma mudança, que nem você disse, você percebeu essa mudança. Então, Muito. para mim, essa mudança é desafiadora, né? Essa exposição, até porque quando você se expõe, você está à mercê de que as Uhum. pessoas façam julgamentos bons e ruins. Uhum. Então, esse parar de pensar no que o outro vai achar de mim e me preocupar mais com a mensagem que eu quero passar, isso é o mais desafiador para mim. Por isso que Uhum. na escrita eu consigo ser mais eficaz. Uhum. Uhum. Esse é um assunto bem delicado, interessante até a gente entrar por essa porta, né, nas outras coisas que eu quero te perguntar, porque paralelo ao teu processo de empreendedorismo, aquisição de conhecimento sobre comunicação estratégica, você também viveu um resgate da sua autoestima muito profundo. E isso tem tudo a ver com o teu trabalho hoje, né? Então, você é muito bonita e tem se mostrado cada vez mais charmosa ali nas redes, né? Mais maquiada, mais arrumada, mostrando a sua beleza, né? Também, por que não? E isso tem a ver com o que você está trazendo para outras mulheres hoje, né? Como é que foi isso de voltar a se apaixonar, né, por si mesma? E o que que isso tem a ver com o trabalho que tu desenvolve hoje? Tem tudo a ver. Uhum. É a mensagem que eu gosto de levar para todas as pessoas que se aproximam de mim, não só como possíveis clientes, mas como uma equipe de trabalho. E não só para essas pessoas, para quem estiver disposta, né, a me ouvir. Chegou um momento da minha vida, depois de muitos anos da maternidade, exclusivamente como mãe, como família, enfim, que eu não estava mais gostando de lidar com as dores que eu tinha. Uhum. Por isso que eu busquei esse processo de autoconhecimento. Uhum. Era entender por que essas dores estavam dentro de mim e o que elas queriam dizer. E eu Uhum. percebia que isso não deixava eu crescer. Uhum. Isso não deixava eu evoluir. Tu te referes à questão da autoestima Autoestima. bastante, aham. Muito da autoestima e de não entender dores internas realmente. Uhum. E a gente sabe que a beleza, ela está fugindo de um padrão que foi colocado de que tinha que ser assim ou assado. Hoje a beleza, ela está muito mais ligada ao que tu expressa. Uhum. E eu não expressava nada, eu expressava tristeza e uma pessoa que não se cuidava. E eu não estava feliz com isso, mesmo antes de começar a trabalhar no mercado da beleza. Uhum. E quando eu comecei esse processo de trabalho interno, a primeira decisão que eu tive foi em relação à minha autoestima. Uhum. Eu estava muito acima do meu peso e eu decidi, não quero mais me ver dessa forma. Uhum. E eu comecei um trabalho de processo, de dieta, de academia, de começar a me olhar. E aí a gente começa a entrar num mundo onde as pessoas se cuidam também. Uhum. E eu via a felicidade no rosto dessas pessoas. Isso se refletia em mim e se refletia no que os outros falavam ao meu respeito também. Uhum. É um processo que se retroalimenta, né? Você faz um movimento, o reforço retorna e você vai vendo que é possível. É É possível. possível. E sem desculpas, né? Sim. Sem desculpas. E isso começou em janeiro de 2021 e ele se estendeu, essa perda de peso, esse processo, especificamente com o meu corpo, ele foi muito correto, extremamente regrado até agosto, onde eu cheguei ao ponto que eu queria. Uhum. Só que nesse meio tempo, esse novo trabalho que surgiu relacionado à beleza, ele incentivou ainda mais esse Dar um meu passo a mais. autocuidado. Uhum. Então não seria só a perda de peso, mas também todo o cuidado com a forma que você se apresenta. Que tem muito a ver com o que você propõe, né? Você trabalha com esta questão da autoestima feminina hoje. Autoimagem. Autoimagem. Uhum. Autoimagem. Uhum. E como é que eu iria trabalhar com autocuidado, falar de autoimagem, falar de autoestima, se eu não refletia Sim, isso? sim,
Seriam mensagens dissonantes, né? Você falando uma coisa e vivendo outra, E né? vivendo E outra. quantas vezes a gente percebe isso, né? Acontecer. E no início isso não foi tão natural como eu achei que seria. Foi um processo Uhum. Tu dizes o teu autocuidado. do meu autocuidado. De usar o teu próprio produto e a tua Ser própria, produto do produto. a tua própria teoria, né? De ser cliente daquilo que tu tá vendendo, né? E como é que eu inspiraria outras mulheres a se cuidarem, Uhum. a quererem uma carreira executiva, a quererem se desenvolver, se eu não transmitir essa imagem? Uhum. Uhum. Eu digo que foi um conjunto de tudo. Uhum. Foi trabalhar a forma como eu me comunicava, trabalhar o meu autoconhecimento, a minha autoimagem, a minha autoestima, para estar me transformando na mulher que eu estou construindo. Uhum. Basicamente, a tua grande mensagem até então é possível. É possível, né? Então, como é que é esse trabalho com as mulheres, né? Vamos falar um pouquinho agora da tua equipe, né? Você tem duas missões. Então, estimular as mulheres, incentivar que as mulheres se cuidem, que elas apresentem a sua face mais bonita, então, com a sua cliente, e também estimular o empreendedorismo, fazer com que outro grupo de mulheres prospere num trabalho, né, de, de gestão, de tempo, tudo isso que você está vivendo, você tem que ensinar esse grupo a fazer, né? Fala um pouquinho dessas duas experiências, como é que está sendo para ti nesse ano? Tudo muito rápido. Muito rápido. A questão, quando a gente fala de autoimagem, autocuidado, ela é uma linguagem muito parecida para ambos os públicos. Uhum, uhum, Porque quando a gente fala de beleza, como uma empreendedora vai trabalhar com beleza se ela não estiver representando aquilo, mostrando a beleza. mostrando a beleza? Como ela vai cuidar de outra mulher se ela não estiver com a sua autoestima adequada? Uhum, Então, quando eu vou atender uma pessoa e trazer para ela esse autocuidado, esse carinho com ela mesma, eu consigo tirar o sorriso dessa pessoa e eu consigo aos poucos ir cuidando. Eu, Nayara, cuidando de outra mulher. uhum, Quando uma pessoa opta por querer fazer parte deste negócio, primeiro eu tenho que ajudá-la a se cuidar. Eu também tenho que trazer o carinho, o sorriso e o cuidado para o rosto dela, para que depois ela também possa fazer o que eu faço. Então, ele é um trabalho replicável. uhum, Então, para os dois públicos, inicialmente, o trabalho é o mesmo. uhum, Mas depois, a pessoa que quer também empreender com isso, aí ela vai, estando bem com ela mesma, ela vai também saber cuidar de outras pessoas. Só que não é uma regra, Carol, porque eu fiz. Todo esse processo foi no caminho. uhum. Sim, é que tu é muito determinada, né? Tu Eu não esperei me cuidar Sim. para Foi vivendo e fazendo. vivendo e fazendo. E é o que eu falo para as meninas que estão comigo hoje, para as mulheres que estão comigo hoje, de não se preparar para fazer. É se preparar no caminho. Enquanto faz. Enquanto faz. Fazer prepara a gente, né? Mais do que tudo, né? Então é um desafio para elas, assim como foi para mim, assim como ainda é. Porque é uma questão de resiliência mesmo. De se olhar todo dia no espelho, de se empoderar com aquele olhar, de se não dormiu bem, o filho não tá bem, a gente lavar o rosto, tomar o banho, um café preto, né? Respirar fundo, se maquiar e ir para esse mundo. Porque as pessoas que estão procurando autocuidado, as pessoas que estão procurando uma melhora na sua autoestima, né? Elas não querem, não é que elas não querem, elas não esperam receber alguém desmotivada, cabisbaixa, Sim, tristes. sim, sim. Como é que eu vou levar beleza, eu triste, chateada, com essa autoimagem que não, com essa autoestima que ela não está acontecendo dentro de mim. Pelo que tu observas nesse período que tu tá acompanhando essas mulheres que já estão em campo empreendendo, né? Já estão cuidando de outras, o maior desafio seria esse? Seria a automotivação? O que é mais desafiador para a empreendedora mulher hoje, na tua avaliação? Gestão de tempo. Gestão de tempo.
Claro, porque quando você tá numa CLT, num trabalho contratado, o seu tempo é gerido para você. E quando você tá por si, você que tem que tomar as decisões, é mais ou menos isso? Também, não é Uhum, só pela questão de tomar as decisões, é que quando eu percebo assim, quando você sai de casa para trabalhar, o seu filho fica na escola o dia todo, a babá cuida dele o tempo todo, a uhum, sua casa tem alguém que cuida, ou você tem o período da noite para fazer isso. Então, a sua rotina, ela se ajusta muito mais fácil. uhum. Diferente de você acordar com os filhos em casa e a casa funcionando e você ter que trabalhar Em meio a isso, em meio a isso. entendi. Eu penso não só pela mãe, não só pela empreendedora que é mãe, mas eu me espelho muito na empreendedora que é mãe porque eu sou mãe. Uhum, uhum, Período de férias. Eu fiquei com as minhas filhas em casa 24 horas por dia, do dia 10 de dezembro ao dia 13 de fevereiro. uhum, E como gerir o seu trabalho enquanto a sua casa funciona e os filhos estão em casa? uhum. Como conciliar tudo isso? Como? Como Como conciliar? você faz, né? O que que eu procuro é ajustar combinações. Uhum, Eu faço combinados. uhum, Como hoje eu tenho uma flexibilidade de horário que eu não teria na CLT, então eu ajustei as férias com as crianças. Um dia por semana a gente vai tirar, uma tarde a gente vai tirar sem contar o final de semana, porque uhum, final de semana é muito da família. uhum, Não que eu não trabalhe no final de semana, mas eu procuro não agendar nada aos finais de semana. Mas eu procuro ajustar com ela, eu procurei ajustar com elas, filhas. Ó, a mamãe vai ter que trabalhar de manhã e de tarde, como se eu estivesse fora de casa. E nesse meio tempo, a mãe vai ajustar a agenda para que a gente possa fazer algo diferente. uhum. Então, nem que a gente não saísse, mas vamos assistir um filme e comer pipoca. A tarde do cinema, o jogo da brincadeira. Quando a gente trabalha em casa, a gente não tem limites também muitos de estruturas de horário. Às Uhum. vezes a gente trabalha manhã, tarde e noite. Então, isso foi algo que eu também tive que aprender a gerir. Se eu Sim, trabalhava manhã e tarde, à noite eu não trabalhava, sim, e sim, vice-versa, sim, sim. para poder conciliar e estar perto delas, porque uma coisa é qualidade de tempo, outra coisa é ter tempo. Uhum, uhum. É, esse é o desafio e também é a grande vantagem da forma, do formato de trabalho que você propõe hoje para a tua equipe, né? Que vocês estão, então, com esse projeto, que você tem flexibilidade. Eu vejo que você fala muito sobre isso na sua rede social, de ter tempo para ficar com os filhos. Então, isso também é um tempo que não volta e que não tem imensurável o valor, né? Sabe, Carol, que eu trabalhei 10 anos da vida das minhas filhas com CLT. Uhum, E eu terceirizei o cuidado das minhas filhas para todas as outras pessoas. uhum, Para escola, para babá, para pai, para avó. E eu decidi, e isso foi a pandemia que trouxe muito isso muito forte para dentro de mim. Não quero mais terceirizar o cuidado das minhas filhas. Até porque muitas mães que têm ainda os filhos pequenos, elas têm ideia de que aquela demanda é grande. Não, a história de que a gente ouve o ditado, quanto mais os filhos crescem, mais os problemas crescem, é, os eles estão desafios. verdadeiros. Aham, Os desafios com eles mudam. uhum, Então, o estar mais de olho, o estar mais perto, mais atenta ao que eles ouvem, ao que eles escutam, ao que a rede social traz, esse olhar mais atento, ele é redobrado uhum, e os questionamentos também são muito grandes. uhum. Então, esse estar perto era algo que eu desejava muito E que hoje você tem. e que hoje eu tenho. Que legal, né? E também a possibilidade de um retorno financeiro maior, o teu projeto possibilita, né? Quando Sim. você tem as suas metas pessoais e você tem mentores dentro do projeto, né, também, você pode exponencializar esse resultado, né? Esse resultado pode crescer muito. Então, isso deve ser muito estimulante para trabalhar, né? Você não tem um teto, você pode sempre crescer mais. Eu posso sempre crescer Uhum, mais. Uma coisa que eu tinha dentro da CLT e que me trazia muito questionamento era a insegurança. Eu uhum, escuto muito hoje, dentro da CLT eu tenho segurança. uhum,
As minhas 2 últimas experiências, num dia eu estava trabalhando, no outro eu não É uma estava mais. ilusão, porque É uma a qualquer ilusão. momento você pode perder essa segurança. A decisão não depende de você, né? Não depende. Uhum. No meu trabalho, eu posso decidir ficar dormindo e a consequência é minha, ou eu posso optar por levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito. Uhum. E quando eu faço o que precisa ser feito, o retorno O vem. resultado é seu também, né? É meu também. Aham. Então, o que eu não tenho hoje essa insegurança no meu trabalho. Uhum. Eu não tenho Teu essa trabalho não vai insegurança. te deixar. Não. Sim. Até porque eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Então eu não Aham. tenho preguiça de levantar da cama, eu não tenho a síndrome do domingo de noite, né? De ter que. Não, a segunda pra mim é maravilhosa. Aham. Aham. Eu já levanto com vontade de trabalhar. Posso levantar mais cansada, né? Mas não desmotivada. Uhum. É Essa é a muito diferença. importante. Então, assim, com certeza, o meu corpo hoje, o meu corpo físico, ele é mais cansado do que quando eu estava na CLT. Mas a minha motivação mental, ela é muito maior Uhum. do que antes. Uhum. E você também é um case, um ponto fora da curva, né? Você também cresceu rapidamente dentro desse projeto, então você está fazendo tudo com muita intensidade. Mas também a gente já conversou sobre isso, sobre o teu crescimento dentro das tuas metas de trabalho. Então ficou notável não só na tua comunicação, quanto você se transformou, mas também nos teus resultados. Qual que é o segredo, Nai, se você precisasse motivar outras mulheres que têm esse desejo, né, de se transformar, de se comunicar melhor, de ter um retorno mais expressivo no trabalho que desenvolvem? Qual que é o segredo para conseguir tudo isso? Eu ouvia, mas eu nunca tinha aplicado isso, Carol. Se você quer ser uma águia, ande com águias. Uhum. Então, eu procurei primeiro cuidar internamente de mim, cuidar da minha inteligência emocional e me aproximar de pessoas que têm os mesmos desejos que eu. Aham. E isso faz com que eu sempre esteja alerta para tudo o que acontece. O meu próprio projeto, ele me possibilita estar com pessoas que estão muito à frente dentro da carreira executiva, pessoas milionárias que estão do meu lado tomando café, né? Às vezes dormindo no mesmo quarto em eventos Uhum. e ter um coração ensinável. Porque quando eu tenho um coração ensinável, a gente automaticamente você ouve mais, você planeja mais, você se abre para novos ensinamentos. E quando a gente aprende com pessoas que chegaram a esse patamar rápido e estão só colhendo frutos, automaticamente você se espelha e você também vê que é possível, porque todos somos seres humanos. E se eu trabalho numa empresa hoje que é gerida por mulheres, né, foi fundada por uma mulher, e ela me possibilita chegar a esse patamar sem empecilhos, porque todas recebemos as mesmas ferramentas. Uhum. Depende de como a gente vai usar elas a nosso favor. Uhum. Uhum. E por que umas pessoas se desenvolvem e outras não? Depende da clareza do teu objetivo, da onde você quer chegar, qual é o tamanho do seu sonho. Então, eu tenho sonhos grandes. Eu tenho sonhos grandes, eu tenho sonhos de dar um conforto para minha família. Não que eu não tenha, a minha vida é uma vida confortável. Sim. Mas, por exemplo, mãe, eu quero viajar para Disney. Quando eu estava num outro momento, isso não era possível para mim. Hoje já existe um planejamento financeiro para isso. E não só para isso, para muitas coisas pessoais, estruturais da minha vida que antes eu não tinha essa possibilidade. Então, ter clareza, ter foco, ter um objetivo muito claro, muito claro. Disciplina. Não comprar desculpas, disciplinas e ter um coração ensinável. E, acima de tudo, andar com pessoas com os mesmos sonhos. Ambiência, né? Isso aí. Ambiência. Você tá linda hoje, Nayara. Obrigada. Você é muito bonita, hoje você tá linda. Você também. Obrigada. E nesse processo, a gente poderia dizer que você fez as pazes com a beleza. Que é
o que, de novo, né, você fornece no teu projeto. Você convida as mulheres para estarem mais bonitas hoje. Queria te perguntar para a gente encerrar, se estar bem com a sua aparência, se sentir bonita, se isso é importante e se isso ajuda as mulheres a terem resultados profissionais. E que outros resultados dessa beleza que vem de dentro, mas que a gente apoia fora, né? O que isso traz de resultado para a vida de uma mulher que, de repente, hoje não está se sentindo necessariamente linda, né? A gente sabe que não é, que muitas não se sentem assim. Não. Eu não me sentia, Uhum, né? Eu não me sentia, mas eu tinha uma busca. Eu queria. E esse meu querer foi maior que as minhas desculpas. No momento em que eu quis isso, eu não tinha ninguém apoiando a minha beleza. Então, quando você tem alguma apoiadora, né, alguma mulher que pensa, que sente e que deseja isso do teu lado, é muito mais fácil, Carol. uhum, É muito mais fácil pela questão da ambiência, que foi o que a gente acabou de falar. A gente não precisa falar no quesito profissional, carreira executiva em si, mas para aquela mulher que está procurando isso e que ela não sabe onde encontrar, estar com pessoas assim vai ajudá-la a conseguir passar pelo processo mais fácil. Busque uma referência, então. Busque uma referência. Uhum, Se olhe, se enxergue. A gente não precisa ser que nem aquela pessoa, mas modelar aquela pessoa. uhum. Olhar e ver como o estilo dela pode se encaixar no seu dia a dia. O que a gente pode absorver de bacana no que a pessoa faz, né? E não usar isso como comparativo, Uhum, porque todas somos diferentes. Esse de dentro para fora, cada um teve uma criação, uma cultura, cada um vem de um cantinho e de uma forma. uhum, Então a gente não tem como se comparar. uhum. E a mulher faz muito isso. Sim, sim. A mulher faz muito isso. Mas falando de beleza em si, a forma como você é vista, a forma como você. A impressão, a primeira impressão é a que fica. Isso traz muita credibilidade no âmbito profissional. Uhum, Muito. uhum, Eu vou utilizar um exemplo simples que aconteceu comigo hoje, inclusive. Eu estou fazendo algumas parcerias e uma pessoa onde eu estava, me indicou. Foi onde eu fui fazer a minha maquiagem, o meu cabelo, ela me indicou para uma outra pessoa. Essa pessoa me viu maquiada e arrumada, ela olhou meu rosto. Nossa, tu é uma boneca. uhum, Se eu estivesse com o cabelo desarrumado, talvez sem maquiagem, eu estava fazendo um projeto de beleza, uma ação de beleza. uhum. Será que essa resposta teria vindo tão fácil? Acho que não. Acho que Né? não. Então, eu vou falar, ela trabalha com mulheres, a gente está fazendo uma parceria de beleza, ela quer trazer um desfile, ela quer trazer algo diferente para o seu espaço e ela me ver desta forma fez com certeza, e esse foi o sentimento que eu tive, trouxe mais credibilidade para o que eu Sim. faço. Uhum, Então, a autoestima, ela traz credibilidade em todos os âmbitos. uhum, Credibilidade com o teu esposo, porque ele vai te ver mais feliz. Isso vai uhum, fazer com que ele se sinta mais confortável e mais seguro. Para quem é mãe, vai trazer mais segurança para os seus filhos, porque os seus filhos estão vendo uma mãe mais segura, uma mãe com uma postura mais firme e que sabe aonde está caminhando. uhum, E eles nos seguem, uhum, né? Os nossos filhos nos seguem, somos os espelhos deles. E tanto para a CLT como para o mundo do empreendedorismo, principalmente no empreendedorismo feminino, a gente vai trazer essa credibilidade. Querendo ou não, a nossa cultura ainda, ela tem um público, uma grande maioria ainda, que é direcionada, principalmente na carreira executiva, ela é direcionada por homens. uhum, E ainda existe uma cultura em que a mulher está tentando quebrar essa barreira. uhum, Então, como eu vou quebrar essa barreira se eu não estiver bem comigo mesma, interna e externamente? uhum, uhum, Então, isso vai me dar mais força, inclusive, e vai dar força para qualquer mulher que queira desenvolver isso também. É uma ferramenta de trabalho também. Também. E para a gente encerrar mesmo, né? Para a gente concluir, se comunicar estrategicamente vale a pena? Muito. Por quê? Por quê? Porque se a gente não souber em qual público a gente quer atingir, se a gente não souber que tipo de pessoas a gente quer ter do nosso lado para que a gente alavanque o nosso negócio,
Se a gente não souber se posicionar para o público que a gente quer atingir, automaticamente a gente não vai atingir ninguém. Uhum, É terra de ninguém. uhum. Então, saber qual é o perfil de pessoa que você quer atingir e se comunicar através da sua postura para que essa pessoa te ouça de forma clara e mais objetiva, ela é muito importante. É muito importante para que tu chegue mais rápido ao teu objetivo. Tu até pode chegar sem estratégia nenhuma, mas o caminho vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais trabalhoso. Então, a assertividade naquilo que você busca vem dentro da comunicação estratégica. Perfeito. Nai, que seja só a primeira de muitas entrevistas, vou seguir te acompanhando, seus posts são maravilhosos. Obrigada. E desejo muita prosperidade e que essa tua energia contagie muitas outras mulheres. Elas estão esperando por ti. Obrigada por Obrigada. tudo, tá, Carol?